A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, podemos estar aqui mais uma vez para compartilhar a porção da parte do Senhor, da sua palavra, para que juntos, em meditação na palavra do Senhor e na oração diante do Senhor, possamos iniciar mais um dia fortalecidos na presença do Senhor. Vocês já perceberam o quanto que nós somos bombardeados todos os dias com situações que nos trazem angústia, medo, depressão, as notícias que rodam por aí, né? Todo lugar onde você pode ter algum tipo de acesso, as notícias nunca são para poder te motivar e te jogar para o alto. Sempre é para te enterrar, sempre é para poder te desanimar, sempre é para poder te jogar para o chão para que você se arraste. E a vida sem Jesus é assim mesmo, é como se nós fôssemos, né, um estrado, né, para estar debaixo dos pés de alguém. Estarmos sendo pisados, estarmos sendo, né, massacrados, não é assim? O mundo, ele quer te moer como se fosse, né, uma peça de carne passando pelo moedor de carne. Né? Mas é por isso, meus irmãos, que Jesus se deu na cruz para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não estivermos diante dele, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em meditação da sua palavra, nós viveremos dessa forma, arrastados. Ou vivendo, né, uma vida falsa, né, uma vida ali onde nós achamos que estamos muito bem, mas na verdade, né, estamos ali, como se nós estivéssemos entrado num acordo com o diabo e ele estivesse nos convencendo de que está tudo muito bem. Aquela falsa paz, né? Aquela vida que a gente acha que está muito bem, né? Que as coisas estão caminhando certinhas, estáveis, mas a gente está caminhando para o abismo. Né? Estamos de mãozinha dada com o diabo e ele nos levando para o abismo, porque a especialidade do diabo é matar, roubar e destruir. E não se engane, se você não está com Deus, isso que você está sentindo não é paz. Isso aí é uma falsa paz. É um acordo com o diabo para poder destruir a sua vida e destruir a vida da sua família. Porque o diabo não tem nada positivo para você. Não é da natureza dele. A natureza do diabo é roubar, matar e destruir. A natureza dele não é te patrocinar. Não é te lançar para o alto, para cima, te trazer alegria, te trazer vitória, te trazer uma vida cheia de graça, uma vida cheia de alegria. Não é isso. A especialidade dele é exatamente o contrário. É desfazer as obras de Cristo na sua vida, te remover da presença dele, te remover da meditação da palavra e te manter distraído. Você pode ter certeza, toda vez que você pega o celularzinho e fica clicando ali no Instagram, no Facebook, né, no TikTok, né, tem aí os viciados em TikTok, a geração viciada em TikTok, pode ter certeza que isso aí é um instrumento, uma ferramenta, um subterfúgio do diabo para poder te desanimar e te remover da presença dele, porque distração é a especialidade do diabo. A gente vive a era da distração. Já percebeu como é que o dia começa e termina e você olha para trás assim, não sabe como foi seu dia, o que você produziu naquele dia, você não tem a percepção de que você conseguiu gerar algo, né? Não conseguiu cumprir a missão, conseguiu caminhar, dar um passo a mais rumo, né, a uma vida, né, de construção, de gerar coisas, de estabelecer processos e alcançar a realização de tarefas e missões, alcançar objetivos. A gente chega ao final do dia, às vezes, se a gente não estiver na presença do Senhor, pode ter certeza que a gente chega ao final do dia achando que cumpriu uma missão, mas na verdade você deu alguns passos rumo ao abismo e à sua destruição. Então, meus irmãos, meditar na palavra e orar ao Senhor todos os dias, remover as distrações e cumprir o ID, né? Porque não é só você que interessa. Deus não quer só você, Deus quer a humanidade. Deus quer que você, o seu cônjuge, o seu amigo, os seus parentes, os seus colegas de trabalho, todos eles estejam, né,
na condição de aceitar Jesus e que não sejam condenados, né? Ali depois da morte, cheios, né, morreram com Jesus, né, debaixo da presença dele, tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que depois da morte é salvação e a vida eterna com ele, com Jesus, com o nosso Rei. Então, se não for isso, não tem outro caminho, tá? Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira via. Ou você tem Jesus na sua vida e caminha com Jesus, ou é condenação. Amém? Depois dessa introdução, vamos para o nosso devocional de hoje, que é Atos 13. Mas antes da gente ler Atos 13, te peço, meu irmão, que entre na corrente da divulgação desses vídeos, que você envie esse vídeo para alguém que você ama, envie esse vídeo para alguém que você também não ama, porque você deveria amar. Comenta, deixa aí nos comentários o pedido de oração, que estaremos orando por você aqui na nossa oração diária, tá joia? Então curte, comenta e compartilha, ok? Vamos para Atos 13, o nosso devocional de hoje. Meus irmãos, em Atos 13, não nós vemos um link aí com Atos 12, lembrando que lá em Atos 12, a igreja de Antioquia foi uma igreja onde nós tivemos aí o primeiro avivamento entre os judeus, né? E ali se constituiu uma grande e poderosa igreja, né? Mas chega um certo momento que o Espírito Santo, né, ele como igreja são os chamados para fora, né? Então o Espírito Santo ele põe no coração daqueles anciãos, daqueles irmãos dos principais daquela congregação, de que Paulo, Barnabé e João Marcos, sobrinho de Barnabé, deveriam ser lançados para fora, né, indo a pregar, né, até os confins da terra. E assim, né, Paulo e Barnabé também tocados, juntamente com o sobrinho João Marcos, que inclusive Marcos é o que escreveu o primeiro evangelho, eles são enviados, né, para primeira viagem missionária. Então aí surge a primeira viagem missionária de Paulo. Ele agora na presença de Barnabé e João Marcos. Então ele sai de Antioquia e vão até a região do Chipre, tá? Numa cidade chamada Salamina. E ali em Salamina eles começam a fazer as primeiras pregações e ali eles começam a verbalizar a palavra e trazer a palavra revelada por meio do Espírito Santo, por meio da pregação para todas aquelas pessoas. E ali eles têm contato com uma autoridade romana, um procônsul chamado Sérgio Paulo. E à volta de Sérgio Paulo, como sempre, à volta de toda autoridade sempre tem ali um séquito, né, os chamados puxa-sacos, aquelas pessoas que estão ali, não é? Servindo e também rodeando aquela autoridade. Entre eles tinha uma pessoa, né, chamada Bar Jesus, que a Bíblia chama de falso profeta, né, e uma outra pessoa, juntamente ali com o procônsul, né, chamado Elimas. Esse Elimas ele era um encantador, era um mágico, era uma pessoa que fazia sinais, né? Então, para você ver como que esse procônsul estava rodeado de pessoas ali que não estavam cheios do Espírito Santo, pode ter certeza. Mas o procônsul, ouvindo as palavras de Paulo e Barnabé, né, ele passa a crer e ele se sente, né, voltado a se converter. Assim como aconteceu lá com o centurião Cornélio, aqui o procônsul Sérgio Paulo, ele ouve a palavra e muito se identifica com ela. Mas o tal do Elimas, o que ele faz? Ele passa a desafiar, ele passa a confrontar Paulo e Barnabé, né, ali em relação à palavra do Senhor revelada pelo Espírito Santo, né? E ali Paulo e Barnabé sendo confrontado por Elimas, né, eis que Paulo fala para ele uma frase muito impactante que eu vou ler para vocês, que está em Atos 3, no versículo 10. Fala assim, ó filho do diabo, cheio de todo engano e cheio de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os santos e retos caminhos do Senhor? E aí, meus irmãos, nesse mesmo momento, quando Paulo fala isso diretamente para Elimas, né, naquele momento de confronto que estavam discutindo ali,
eis que, né, Elimas ele fica instantaneamente cego. E Paulo disse que ele ficaria cego por alguns dias para ele poder refletir sobre o que ele estava falando. Então veja como que o Senhor operava ali sinais e milagres naquela cidade e no meio daquele povo, e ele com o procônsul isso aconteceu de uma forma muito direta, né, porque à volta dele tinha essas pessoas que não eram do Senhor, e acabou que, né, teve essa discussão, esse debate, né, entre esse Elimas, né, o encantador, e Paulo. Né? E aí, quando o procônsul vê que Elimas fica cego, ele realmente passa a crer e se consolida ali na fé junto com Jesus. Né? Naqueles dias, né, Paulo e Barnabé foram, como era costume dos judeus, né, ali Paulo e Barnabé, judeus convertidos, mas eles vão até a sinagoga no sábado, como era de costume, para ouvir da leitura dos profetas. E eles são convidados, né, a levar uma palavra. E quando Paulo sobe ao altar e vai pregar ali para os demais judeus naquela sinagoga, ele faz uma pregação muito fervorosa, cheia da presença do Senhor, tá? Vai de Atos 13, 16 ao versículo 41. Então, do 16 ao 41, eu não vou ler para poder não esticar demais o vídeo, mas vá lá na sua Bíblia e leia essa passagem, que é uma pregação fantástica, cheia da presença do Senhor. E ali os judeus são impactados com a revelação de Paulo sobre Jesus, né? E ainda destaca ali que, né, a lei de Moisés ela não era mais o suficiente para que as pessoas pudessem acessar o céu, que somente pela graça de Cristo e por aceitar a Ele na vida daqueles judeus é que eles poderiam acessar o céu. Né? Embora eles fiquem impactados, né, os religiosos, os maiorais ali daquela sinagoga, eles ficam muito incomodados, né? Não confrontam a Paulo e Barnabé ali naquele momento, mas eles ficam muito incomodados. Mas alguns gentios que ouvem dessa palavra, da palavra de Paulo e Barnabé naquela região e ficaram sabendo de como impactante foi na pregação dele ali na sinagoga, eles convidam Paulo e Barnabé para que no próximo sábado eles pregassem não mais para os judeus dentro da sinagoga, mas para toda a cidade. E toda a cidade, leia-se os gentios. E assim aconteceu. No outro sábado, né, a maior parte da cidade se reuniu em algum lugar ali da cidade e ouviram Paulo e Barnabé da pregação, e eu creio que ele voltou a pregar, né, daquela mesma forma como foi ali para os judeus, mas de uma forma adaptada para os gentios, uma vez que Paulo foi chamado para pregação para os gentios, e assim foi o ministério dele. Lembrando que aqui em Atos 13 ele está na sua primeira viagem missionária. E ali aquela cidade foi impactada com a presença do Senhor na vida daqueles dois homens. A Bíblia não fala sobre curas, mas eu creio que ali houveram muitas curas e muitas libertações. E como aquele povo passou a se achegar a Paulo e Barnabé e a crer, né, no Jesus ressurreto, né, aqueles principais da sinagoga, eles inflamam os judeus religiosos daquela sinagoga, lembrando que os judeus naquela região, né, se eles estavam na sinagoga, eles também tinham uma grande influência na questão política da cidade, e eles inflamam os maiorais daquela cidade para repelir Paulo e Barnabé daquela cidade, né? Lembrando que João Marcos já tinha voltado para Jerusalém, né, ali em algum momento, naquele processo ali, estando, né, lá na cidade ali de Salamina, em Chipre. E ali eles são realmente repelidos da cidade, e a Bíblia nos fala que Paulo e Barnabé, quando saem, né, daquela cidade, eles sacodem o pó, né, da sua roupa, né, em sinal de rejeição, né, ao não ouvir a palavra do Senhor. As pessoas ali, principalmente os religiosos, eles não queriam mais aquela influência cristã naquela cidade, porque viram que realmente havia verdade na pregação de Paulo e Barnabé. Amém? Amém, meus irmãos? É uma coisa importante, né, que eu gostaria de destacar, porque essa primeira viagem, né, de Paulo e Barnabé, né, eles vão primeiro a Salamina, região de Chipre, né, onde ali eles fazem as primeiras pregações, onde tem o personagem ali do procônsul, e depois eles saem, né, dessa cidade e voltam para Antioquia, mas não onde eles tinham partido.
era uma região grande da Antioquia, mas eles vão para uma cidade chamada Pisídia, onde ali em Pisídia que houve nessa pregação na sinagoga e depois para os demais gentios da cidade. Só para a gente poder organizar as ideias, que essa viagem missionária ela vai primeiro a Chipre, depois ela vai para Antioquia, né, na região da Pisídia, lembrando que eles inicialmente tinham saído de uma outra cidade da Antioquia. Né? Então eles saem da Antioquia e voltam para Antioquia, mas é uma viagem missionária porque a região era grande e eles estiveram com grupos diferentes de pessoas. Amém? Assim nós finalizamos Atos 13, espero que você tenha, né, entendido aí esse processo dessa primeira viagem missionária, mas enquanto nós, às vezes, não tiramos 10, 15 minutos para ouvir da palavra do Senhor, né, a vida de Paulo e Barnabé era 100% integralmente dedicada ao serviço da pregação e de, né, levar as pessoas aos pés de Jesus, porque esse mundo aqui é passageiro. A eternidade, como o próprio nome diz, é para sempre. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, porque em Atos 13 soubemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, onde podemos meditar. Aqui nós pudemos ouvir da primeira viagem missionária de Paulo, que nós possamos nos inspirar com essa dedicação e com esse trabalho voltado para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos hoje missionários no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos meios sociais nos quais nós estamos inseridos. Que nós possamos ser pequenos cristos como cristãos. Que nós possamos influenciar, no geral, Pai, na maioria das vezes, sem abrir a boca, sem pronunciar uma única palavra. Que as pessoas, em nos observar, possam receber da pregação do Senhor, em virtude do nosso modelo e nosso comportamento. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está me acompanhando, né, nessas pregações diárias, nessas palavras. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa trazer paz aos corações, cura a mente, cura o corpo, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, nós assim cremos, Pai. Oro para que essas pessoas que me acompanham, oro por mim, oro pela minha família, oro pela família das pessoas que me acompanham. Enfim, ó Pai, que o Senhor possa nos dar um dia de paz na Tua presença, sejamos produtivos na Tua presença, que nós possamos, ó Deus, também ser pessoas que consigamos conquistar as coisas que temos nos proposto a conquistar, que nós venhamos, ó Deus, a ser prósperos, ó Deus, na nossa vida financeira, prósperos no nosso trabalho, prósperos, ó Deus, na igreja, prósperos na pregação do Senhor, que nós possamos sempre estar caminhando em passos largos a um futuro, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós, e que tudo que nós façamos e conquistamos seja para glorificar o Senhor. Assim oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe, Deus seja contigo nesse dia, que você tenha um dia cheio da presença dEle e possa caminhar de vitória, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.